Ok, graça e paz a todos, seja bem-vindo ao nosso canal Rádio Comunhão com Deus. E nós agradecemos por você estar aqui conosco, né, ouvindo essa palavra. E a palavra que nós queremos trazer hoje para nossa meditação se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse versículo, muitos já têm lido e relido esse versículo, mas muitas vezes nos falta uma meditação mais profunda, não é? Mais coerente, mais, como é que eu posso dizer, nós devemos despertar mais para o que ele quer nos dizer. Primeiro que ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas têm se aproximado de Deus nos nossos dias de hoje com fé suficiente para obter as coisas de Deus, não é? Não para agradar a Deus. No caso, a nossa fé, como diz o começo do versículo, deve ser para agradar a Deus. Muitos têm interpretado esse texto de forma errônea. O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé deve ser para agradar a Deus, né? É preciso, para chegar próximo a Deus, é preciso, para adorar a Deus, ter fé em primeiro lugar. E não simplesmente fazer algo mecânico, como muitos têm feito, né? Vão à igreja, cantam os louvores, fazem a sua oração, mas de uma forma mecânica, de uma forma que, na linguagem popular, já estão acostumados a fazer. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer as coisas para Deus, primeiramente colocando a nossa fé à frente, porque assim nós vamos fazer as coisas agradando a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Aí o texto fala essa afirmação e diz o motivo que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro ponto, não é? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aí nós temos aqui uma questão importante das pessoas que muitas vezes elas se aproximam de Deus com dúvida a respeito da pessoa de Deus e a respeito que se Deus vai ouvir ou não, e a respeito de que Deus existe ou não. Porque às vezes nós até podemos, as pessoas até podem crer em Deus, acreditar em Deus na sua mentalidade, mas na prática elas têm dúvida do que Deus pode fazer na sua vida. Existem exemplos na Bíblia de muitas pessoas que duvidaram do poder de Deus e do poder de Jesus Cristo. Existiu o exemplo daquele jovem rico que não teve a fé o suficiente para abandonar tudo o que tinha e seguir a Cristo. E teve o exemplo de outras pessoas também que se acovardaram quando chegou a hora de tomar uma decisão. Ou seja, enquanto estava conveniente para eles estar
próximo de Deus, estar ao lado de Deus, acompanhando as coisas de Deus, estava tudo bem. Mas a partir do momento que chegou a hora de tomar uma decisão, aquela pessoa ela optou por não seguir o caminho de Deus. Então muitas vezes acontece com muitas pessoas dentro das igrejas, né? Na sua caminhada cristã, muitas vezes chega a hora de você dizer não ao pecado, dizer não às coisas que desagradam a Deus, e você muitas vezes se acovarda e cede aos desejos. Isso é um problema, porque aquele que se aproxima de Deus, diz a palavra que é necessário que creia que Ele existe. Então, se eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é poderoso e que a Bíblia fala tudo sobre Ele, eu creio nessas afirmações. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar que Deus é poderoso, eu não vou duvidar que Deus pode cumprir aquilo que diz na sua palavra, né? Eu não vou duvidar que Deus, Ele pode me ajudar, que Ele pode me dar o escape. Eu não vou duvidar. Então, é necessário que na sua fé seja acoplada a ideia de que Deus existe. E o segundo ponto é que você creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Né? A fé que agrada a Deus consiste nessas duas coisas. Você crê que Ele existe e você saber que Ele recompensa aqueles que buscam a sua face verdadeiramente. Então é preciso a gente ter essa ideia de que aquele que busca a Deus, crendo que Ele existe, ele vai receber a recompensa. Ele vai ser abençoado, ele vai receber a promessa que Deus dá em sua palavra. Aliás, a promessa da Bíblia, dos versículos que nos trazem alguma promessa de Deus, ele segue sempre aqueles que agradam a Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Deuteronômio 28, versículo 8 diz: se ouvires, daí no versículo 1 diz, se ouvires a voz do Senhor, no versículo 8 ele diz, e Ele fará prosperar os teus celeiros e tudo aquilo que tocar a tuas mãos. Mas essa promessa não é para todos. Essa promessa é para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que têm fé, para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, meu amado, você que ouviu este versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, pense mais sobre ele, né? Porque é preciso ter fé, é preciso acreditar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você possa ter fé, que você possa pedir a Deus, como os discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a nossa fé, ou aumenta-nos a fé. E que você possa saber que Deus, Ele ouve e Ele responde à oração. Que o Senhor te abençoe e que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você.